imenso prazer que eu começo essa mesa redonda que nós intitulamos Juízo sobre o Cuidado, Decisões Judiciais e os Direitos e Deveres de quem cuida e é cuidado. Tá? Essa mesa, vocês vão ver, ela tem o privilégio, eu estava pensando cá comigo, de reunir especialistas no cuidado, no direito e no cuidado e no direito, né? O que é realmente um privilégio, um grande ganho. A ideia, a proposta, né, era de que juntos nós pudéssemos tentar responder a uma indagação que, para os que estamos nesse campo, é particularmente desafiadora. Como decisões judiciais tratam o cuidado no Brasil. Né? E isso nos deixa diante de um amplo campo de desafios do cuidado, e desafios não faltam no campo do cuidado. Tá? Desafios esses que, tal como eles estão posicionados, né, nessa configuração da mesa, nós vamos nos acercar a esses desafios de diferentes pontos de vista, né? Tanto pensando implicações de natureza ética, quanto pensando implicações de natureza social, quanto pensando implicações de natureza jurídica, né? E pensadas na interface. Né? Eu fiquei pensando comigo, ao armar essa intervenção de abertura, que quando nos desafiamos a pensar implicações éticas, sociais e jurídicas em suas interfaces, talvez olhando para trás na trajetória dos estudos do cuidado, seja muito interessante pensar que essa é uma trajetória marcada na sua origem, talvez pelo primado da dimensão ética nas discussões. Né? Eu pensava que abordar o cuidado nesse sentido, do ponto de vista ético, é, por assim dizer, um filão tão longevo quase quanto o campo que não é em si mesmo tão longo. Né? Quer dizer, esse é o modo como o tema chega nas humanidades. Né? E já se vão, eu estava fazendo a conta enquanto armava essa intervenção, quase 50 anos, que para certos campos de conhecimento pode ser muito pouco. Para o nosso campo do cuidado, a gente olha para trás e, puxa, já são quase 50 anos, desde quando, em 82, Carol Gilligan chama a atenção para o que ela dizia uma maneira diferente de resolver problemas morais. Né? Assim, ela pensava em oposição a uma ética da justiça, fundada sobre princípios racionais, abstratos, universais, haveria algo que ela chamou uma voz diferente. Né? E o célebre livro tem exatamente esse título, A Different Voice. Né? Haveria uma voz diferente, né, que se basearia no que ela, naquele momento, cunhou como uma ética do cuidado. E ela dizia, essa voz diferente, curiosamente, ela está muito mais encarnada entre as mulheres, entre as meninas que ela tinha investigado em campo, do que entre os homens. Apanhou um bocado nesse momento. Essencialista, querendo dizer o quê? E é muito divertido a segunda edição dos livros, porque na segunda edição do livro ela tem um belíssimo prefácio em que ela diz, longe de mim ser uma essencialista. E aí vai trabalhar o que, na verdade, em diálogo com o debate que se sucede à publicação do livro, ela queria dizer com essa tal ética do cuidado como algo que aparece como uma voz diferente e uma voz que pode ser declinada no feminino. Né? É interessante porque essa ética, quer dizer, que se assenta num tipo de experiência singular, ela chamava a atenção disso, né? Irredutível, né, nos sentimentos ao racional, né? Cedo, muito cedo, menos que 10 anos depois, talvez 7 anos depois, Joan Tronto vai estar publicando, né, os dois, o texto com Fischer e depois o próprio texto sozinha, né, onde ela vai chamar a atenção para algo que tem a ver com o que seria a nossa segunda dimensão, o segundo viés, né, que vai estar sobre a mesa nesse debate, né, é a ideia de que, e eu acho muito divertido, que é um campo em que a gente tem mães fundadoras. Os campos, em geral, têm pais fundadores, mas nós temos mães fundadoras, né? A Carol Gilligan, Joan Tronto, a Fischer. Ela vai dizer,
há que deslocar a reflexão da ética do cuidado para apreender o cuidado enquanto uma atividade, né? Claro que o cuidado envolve uma dimensão ética, mas, para mim, ela diz, ele é fundamentalmente uma atividade, né? E ao deslocar, fazer esse movimento de translação, de pensar o cuidado como ética, para pensar o cuidado como atividade, vai ser muito interessante porque ela vai sublinhar justamente a desigual repartição dos encargos de cuidado, né? É um trabalho, né? É um trabalho desvalorizado e desigualmente repartido. Ou seja, a gente está guinando a discussão, né, do campo ético para o campo das relações sociais. Quer dizer, o cuidado como ética, mas o cuidado como tendo uma dimensão social, né, que seria primeira, ela vai dizer. É necessário trazer para frente da cena essa dimensão. E ela brinca, ela vai dizer a tal voz diferente, né, que Gilligan falava, né, ela diz, é a voz daquelas pessoas, e é quase textual, cuja experiência moral se constrói ao redor de um trabalho específico, o trabalho de cuidar. Então, a conexão entre moralidade e dinâmica da vida social cotidiana e desigualdades na dinâmica cotidiana do cuidado passa a ser central. E aí, diferenças e desigualdades de gênero, de raça, né, de classe, vão aparecer fortemente embrincadas numa dimensão política, né? Até o momento em que ela vai chamar de que o cuidado tem que ser pensado como construtor de formas de arquiteturas políticas e vai pensar em democracias cuidadoras, né? É interessante porque, se a gente pensa nas mães fundadoras, há uma dupla desnaturalização dessa voz diferente, né? Primeiro situa, sem ambiguidades, o surgimento dessa voz diferente numa atividade, né? O trabalho doméstico e o trabalho de cuidados, e desconectando completamente de uma natureza biológica, não é, das mulheres, né? E estabelece divisões sociais no grupo das mulheres ao mesmo tempo, né? Ou seja, a gente estava em pleno domínio de pensar a dimensão social do cuidado, né? Sem deixar de considerar a dimensão ética, né? Chega para frente da cena a necessidade de pensar essa dimensão social, né? Eu fiquei isso vai, não é o caso de contar histórias, né? Essa encorpação da dimensão social vai se fazer de maneira muito clara com a presença das economistas feministas, né? Depois com as sociólogas do trabalho, depois com as teóricas do gênero, e essa dimensão vai ganhando encorpação, né? E essas agendas, elas ecoaram com muita força entre nós, eu digo nós, Brasil, América Latina, nos últimos 15 anos, indubitavelmente, né? O que é que me parecia muito interessante dessa nossa mesa, né, é que, entretanto, mesmo se o cuidado ganha legitimidade intelectual na esteira do seu reconhecimento como uma urgência, né, e a pandemia evidenciou isso, todos nós somos dependentes de cuidado, né, ele se torna uma urgência social, né, eu acho que é de todo inovador o investimento que a gente vai fazer nesse momento na discussão dessa mesa, né, no sentido de pensar a arquitetura do campo jurídico do cuidado no Brasil. Ou seja, dar esse passo, né, e enlaçar a dimensão ética, a dimensão social, que ela foi se enlaçando naturalmente no campo. E esse enlace fez furor entre nós. Mas esse enlace deixou, de certa maneira, a descoberto, né, essa dimensão jurídica, né? Quer dizer, isso de investigar direitos garantidos, direitos negados a quem cuida e a quem precisa ser cuidado, né? Essa é uma agenda fundamental no campo do cuidado e essa é uma agenda sobre a qual o campo do cuidado, entre nós, no caso brasileiro, tem dedicado relativamente muito pouca atenção. E se a questão do direito ao cuidado ela cresceu muito, né, no campo latino-americano de estudos do cuidado, né, inclusive pelas mãos de alguns de nós, né, a reflexão sobre a operação do sistema, né, e sobre a complexidade do sistema, ela não está feita, ela não tem a densidade empírica que outros campos de estudo do cuidado ganharam. Então, eu tenho a sensação de que nós somos um grupo que está revolvendo, na verdade, um terreno
de certa maneira, virgem entre nós, né? Acho que essa mesa redonda, nesse sentido, ela tem esse sabor de novidade, né? E esse desafio de encarar aquilo que a gente ainda não sabe com muita segurança e arriscar formular sobre isso, né? Então, é com enorme satisfação que eu abro essa mesa, né? Ao abrir com Regina, queríamos agradecer às nossas instituições, né? Sem elas, dificilmente os estudos empíricos que estão sendo feitos, os resultados que estão sendo trazidos aqui e essa discussão ela mesma, nada disso teria sido possível. Então, por um lado, tanto quem nos acolhe aqui nessa linda instalação, a Universidade de São Paulo, através do COI, que é esse centro, que é um observatório das instituições brasileiras, no qual a gente tem começado a desenvolver uma linha sobre as instituições do cuidado e a reprodução da vida cotidiana, quer dizer, olhar o cuidado pela janela das instituições em que ele se ancora, né? Mas também o suporte que tem sido imprescindível do Centro para a Imaginação Crítica, que tem o apoio da Open Society e que se ancora, né, fisicamente no SEBRAP e institucionalmente no SEBRAP, né, no qual a linha de estudos também sobre desigualdade e direitos tem sido fundamental para tecer essa conversa entre sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, economistas, heterodoxos, em torno do tema das desigualdades, o cuidado sendo um dos vetores importantes, né? Então, nessa mesa redonda, a gente vai ter o privilégio de ouvir resultados de pesquisa que a professora Regina Estela Corrêa Vieira, do Direito da Unifesp e do CCI, vem produzindo com a equipe que ela coordena nesses últimos, a gente já pode falar de anos. Sim. Nossa Senhora. Tá? E temos uma enorme alegria de receber como comentaristas a professora doutora Maria Ângela Gama de Magalhães, que é da nossa universidade, do Direito, a professora doutora Ana Gabriela Mendes Braga, que é também do Direito da Unesp, e o professor Pedro Augusto Gravatá Nicole, que dizem que é do Direito da UFMG, mas que a gente não acredita, a gente acha que é nosso. Algum dia a gente vai roubar formalmente. Por enquanto ele é formalmente do Direito, de coração. Fujo pra lá. Imagina se ele vai fazer uma coisa dessa, a gente vai trazê-lo de lá. Bom, nós pensamos uma dinâmica que nós começaríamos com Regina, né? Regina tinha pensado, autocastradora, não acredito que ela vá cumprir uma fala de 20 minutos. Não, vou cumprir. É uma pena. E depois a gente teria 20 minutos com cada um das pessoas que vai estar comentando, de modo que a gente ainda pudesse ter uma meia hora de diálogo entre nós. Nádia já fez a parte dos agradecimentos. Obrigada, Nádia. Obrigada, Ana Gabriela, Maria Ângela, Pedro, todos que estão e que vieram também para ouvir, para dialogar sobre essa pesquisa que para nós é tão importante. Reitero os agradecimentos ao COI e ao CCI. E, enfim, vou tentar, então, controlar meu tempo de alguma forma, porque, e aqui, pensando nesse diálogo com vocês três em especial, acho que quando eu e Nádia pensamos na ideia dessa mesa redonda, de fato, né, foi pensando em, de alguma forma, apresentar para quem já tem um pouco, né, para quem já está nos estudos do cuidado e pensa trabalho, para quem está diretamente pensando nas relações de gênero e para quem já estuda há muito tempo, e a gente é muito fã do trabalho que envolve também maternidade e cuidado, para pensar se há momentos em que a gente falha, se há momentos em que a nossa análise está se perdendo, principalmente nesse momento qualitativo dessas decisões. Então, eu sei que, né, a gente já compartilhou o texto de trabalho, working paper, mas de todo jeito vou fazer essa apresentação breve sobre a pesquisa. Aqui
a nossa equipe, que é formada pela Bruna Angotti, que está em Cambridge, por Isadora, graduada na Federal de Pernambuco, por Ana Clara Klink, doutoranda aqui na USP na Antropologia, e pelo Cylon, que é o nosso estatístico, pré-estatístico, quase estatístico, mas que também é do direito da USP e está na GV. Esses são nossos apoios, né? Enfim, a gente também teve outros patrocínios nesses anos de pesquisa que envolveram FAPESP, a Animax e o CNPq, também além do CCI e do COI. A reflexão inicial, a proposta da arquitetura jurídica do cuidado, foi uma coisa que Pedro e eu começamos num projeto transatlântico da FAPESP, para que a gente pudesse, justamente a partir dessa emergência mencionada pela Nádia, para que a gente buscasse mapear essa entrada em circulação do cuidado no campo do direito, pensando que a própria Nádia, nas pesquisas dela, nos mostra que cuidado é uma palavra que começou a ser mais usada na língua portuguesa muito recentemente, né? Tanto, né, no nosso cotidiano, e a nossa hipótese era que isso também aconteceria no direito. Que até alguns anos, talvez uma década, a gente mal compreendia cuidado, falávamos em cuidar como verbo no infinitivo, mas muito pouco sobre cuidado. Então a ideia era tentar entender se esse mesmo movimento que aconteceu socialmente, nos jornais e no nosso dia a dia acontecia também, como ele estava acontecendo juridicamente. Então a gente pensou nesse desencaixe entre o tempo do direito e as demandas sociais, uma demora típica do fenômeno jurídico, na necessidade de compreensão dessa linguagem dos direitos a partir, né, das reivindicações sociais, e também numa percepção nossa sobre o que a gente acabou chamando de fragmentação, no sentido de pensar que todas as dimensões do cuidado são fragmentadas quando tratadas juridicamente. Então, eu no direito do trabalho, nós no direito do trabalho estudamos trabalho doméstico, estudamos licenças para cuidar, mas não estudamos destituição do poder familiar, não estudamos abandono, não estudamos os crimes relacionados a tudo isso, assim, enfim. Então, o que a gente chama de fragmentação foi um pouco pensar em como a própria disciplina jurídica vai colocar em abrigos diversos esses temas e como a gente poderia, talvez, propor uniões. Para isso, fizemos 3 frentes de pesquisa, estamos nesse processo, né? Uma para pensar no cuidado na literatura jurídica, como isso tem entrado dogmaticamente na literatura jurídica, nos manuais. Um segundo momento, organizar um marco normativo, que hoje, com a Política Nacional do Cuidado, é uma proposta do governo, inclusive, de sistematizar esse marco normativo. E a terceira parte, que é o que eu apresento hoje, que nós apresentamos hoje, que é esses usos do cuidado, que são os usos do cuidado na esfera judicial. Para essa terceira etapa, nossa ideia foi fazer uma busca, uma coleta de decisões judiciais que somaria análise quanti e uma análise quali e em profundidade de processos. Nesse primeiro momento, por conta de limitações de pesquisa, do que a gente pensou em tempo e financiamento, nosso recorte foram temas de direito civil, família, penal e direito do trabalho, pensando e excluindo, né, demandas da União e de autarquias. Focamos em segunda instância, pensando nessa lógica de que as decisões têm um caráter mais definitivo. A gente já consegue chegar a interpretações jurídicas um pouco mais consolidadas. E também porque o acesso a decisões de primeira instância no ambiente digital não é tão simples. Focamos em 2 regiões, Bahia e São Paulo, pensando no volume de trabalho de cuidado, no tamanho dessa população que lida com cuidado, e também em facilidades de acesso a bancos de dados dos tribunais. E ficamos então com esses 4 tribunais para essa pesquisa: Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é na Bahia, TJ São Paulo e Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nosso espectro temporal começa de 2012, que é oficialmente quando a gente tem institucionalizado o processo judicial eletrônico, e
pensando também nesse limite das bases de dados de digitalização. A gente perde o controle, não sabemos, é importante dizer, né? Esse volume processual que a gente localizou não necessariamente representa as demandas diretamente, porque tudo varia com o tempo de cada tribunal para digitalizar determinadas coisas. A vantagem da segunda instância é que a gente, muito da primeira foi digitalizado em processos que demandavam a segunda instância, mas ainda assim é importante dizer que a gente não tem como ter certeza que esse espectro é o espectro de todos os processos ajuizados no período, mas sim o espectro de tudo que está digitalizado no período. No total da coleta, e a gente usou aqui, como o nosso foco era pensar na pesquisa quali, acabamos não pormenorizando como foi a coleta dos processos, mas a gente usou algumas palavras-chave, então sempre combinados: direito a cuidar, né, direito, dever de cuidado, obrigação de cuidado. Então a gente fez essa soma de palavras e chegamos a esses 8.872 processos, depois de alguns filtros, porque, claro, num primeiro momento chegou muita coisa de trânsito, né, enfim, o cuidado com o sinônimo de zelo com o processo, então essas coisas a gente limpou para chegar nos 8.872. Essa etapa, que é objeto da apresentação, como a gente pensou e desenhou a pesquisa quali. A ideia foi: a gente pegou primeiro um espaço amostral desses 8.000 processos e fizemos uma leitura, a equipe, né, fez a leitura desse espaço amostral para que a gente tentasse identificar algumas categorias ou alguns temas, os temas mais recorrentes com o uso dessas palavras-chave. A partir disso, a gente passou a identificar quais os tipos de processo, quais os tipos de demanda surgiam nessa amostra, criando, assim, categorias. Essas categorias dizem respeito, né, somam pertinência do tema e recorrência. E a nossa ideia para a pesquisa quali não foi seguir o volumétrico do quant, mas sim fazer a leitura em profundidade a partir dessa escolha pela pluralidade. Então, de todas as categorias identificadas, nós utilizamos e a gente separou 200 processos de cada categoria e fizemos a leitura aprofundada de 20 processos por categoria. Vou apresentar as categorias em breve. Então, isso ainda está em andamento, algumas dessas categorias a gente ainda não conseguiu concluir, mas de todo jeito aqui apresentamos já o que temos. Dentre essas categorias, dentre esses temas mais recorrentes encontrados, a gente teve algumas confirmações e algumas surpresas. Entre as confirmações, né, matérias já esperadas, como abandono afetivo no cível, destituição no cível, os habeas corpus voltados, né, a presas provisórias, porque cuidam, e no trabalhista a gente esperava que encontraria muita coisa de trabalhadoras domésticas e cuidadoras. Isso de fato apareceu, mas a gente teve alguns temas que foram novidade, por exemplo, o volume de processos em home care, que de fato a gente se assustou. Chegamos até a considerar não olhar esses processos, mas é isso, o volume não nos permitiria. Como ficaram essas categorias? Então, olhando a nossa amostra né, para fazer as leituras em profundidade. Na esfera penal, essas foram as categorias identificadas, então, alternativas à prisão em decorrência do dever de cuidado, crimes do Estatuto do Idoso, crimes contra a criança, crimes patrimoniais cometidos por cuidadores, responsabilização do Estado por maus-tratos nos serviços de acolhimento a crianças e adolescentes e pedidos de liberdade provisória para réus cujo crime envolvia a quebra da expectativa de cuidado de outrem. Então, essas foram as categorias da análise penal. Na análise cível, né, assim, um volume, vamos dizer, a gente tem uma pluralidade maior de casos. Então, encontramos abandono afetivo, que já era esperado, uma série de debates envolvendo família como alimentos, curadores, destituição. O que mais, em termos de volume, apareceu foram os planos de saúde, então pedidos de home care
ou de equipe multidisciplinar de cuidados. Também encontramos adicional de insalubridade para trabalhador, obrigação do Estado relacionado a pleitos de acompanhamento para cuidado, demandas previdenciárias, muita redução de jornada para servidores públicos cuidarem de filhos, isso antes da decisão do STF, que equiparou todos os servidores públicos, equiparou esse direito para todos os servidores públicos, guarda, reenquadramento de servidores públicos municipais de cuidadoras e creches para professoras infantis, enfim, responsabilidade do Estado também, alguns pedidos de apoio pedagógico para crianças com deficiência e pleitos de cuidadores autônomos, que também vão parar no cível. Na esfera trabalhista, como esperado, também uma pluralidade um pouquinho menor, a grande maioria reclamações trabalhistas ajuizadas por domésticas ou cuidadoras, mas também encontramos alguns debates sobre benefícios coletivos do cuidado, então o sindicato pleiteando benefícios relacionados ao cuidado, adicional de insalubridade de cuidador, também bastante relevante, reclamações de cuidadoras em instituições e redução de jornada do trabalho também em decorrência do direito de cuidar de algum ente da família. Feito isso, a nossa análise focou e a gente dividiu e tentou também encontrar, já que a proposta era de alguma forma questionar essa fragmentação em caixinhas, ou é penal, ou é civil, ou é trabalhista, a gente decidiu remodelar a nossa análise a partir dos clusters e pensando muito na própria proposta da Nádia dos circuitos do cuidado. Ao invés de pensar nas caixinhas jurídicas, a gente pensou em onde esse cuidado circula, né? Então, por isso, cuidado ofertado no âmbito familiar, remunerado, os casos que, como vocês podem ver, azulzinho criminal, amarelinho cível, vermelhinho trabalhista. Então, a gente conseguiu dividir e enxergar de alguma forma esses entrecruzamentos, né? Então, cuidado ofertado no âmbito familiar remunerado, a gente tem essas categorias, não remunerado, outras categorias, ofertado pelo mercado e ofertado pelo Estado. Os destaques da nossa análise quali em profundidade até agora foram esses que eu vou apresentar, e aí partindo já dessa reflexão que soma teoria do cuidado a teoria do direito de alguma forma, né? E que é um pouco sobre o que a gente gostaria de ouvir vocês, assim, sobre esses questionamentos, esse olhar do cuidado para o direito e vice-versa. Na esfera penal, no cluster cuidado familiar não remunerado, esse cluster é o que teve o maior volume de casos, né? 92% dos casos, justamente porque a gente tem uma predominância das discussões de crime contra a criança e contra o idoso, principalmente maus tratos, negligência e abandono, foi o que apareceu, e esse volume enorme dos habeas corpus fundamentados na necessidade de cuidar. Interessante dizer que esses são os processos de habeas corpus são os mais, talvez, repetitivos, no sentido de que a gente enxergou muito pouco debate sobre o cuidado, né? É o cara crachá lá do habeas corpus coletivo feito originalmente, enfim, que tinha Cadu, todo mundo, que a gente sabe como foi a construção, mas o debate em si, o cuidado quase aparece como um detalhe, né? É o cara crachado, é mãe, tem uma criança, pede habeas corpus, enfim. E uma das coisas que nos interessou nas análises é essa pergunta, né? O que se cobra de quem e como no processo penal? O que a gente viu existe um debate muito interessante que aparece nos processos sobre o que constitui o cuidado, esse exercer o cuidado. Então, a gente vê que aparece, principalmente, né, nos debates de crime contra a criança e contra o idoso, a garantia de alimentação, garantia de higiene e saúde, acesso à moradia, ser vigilante em casos de violência, acompanhar o desempenho escolar das crianças, se certificar de que em situações de ausência haja uma delegação desse cuidado. Isso é um debate que está muito presente e que para nós que pensamos cuidado nessa chave social, é muito difícil definir o que é cuidar. E de alguma forma o judiciário está definindo o que se espera de quem cuida.
A gente viu também, né, com bastante evidência, uma atribuição desigual do cuidado entre os membros da família. Então, por exemplo, nos processos de crime contra a criança, a possibilidade de delegar é muito mais rígida para mulheres. Mulheres muitas vezes condenadas, enquanto homens que fazem talvez pior não o são, criminalmente né, processados por isso. A única exceção desse maior rigor da obrigação das mulheres de cuidar é justamente nesses momentos e voltado a essas mulheres em situação de prisão. Elas perdem esse status de cuidadoras porque o judiciário vai entender que a dispensabilidade delas na maioria dos casos, né? Elas não são tão indispensáveis, elas poucas vezes são indispensáveis na leitura do judiciário. Já na esfera civil, a gente tem, pensando nos clusters, né, o cuidado ofertado pelo mercado é o que mais aparece em termos de volume, mas pensando no cuidado não remunerado, casos muito interessantes dessa responsabilização de familiares pelo cuidado, de ascendentes e descendentes, então também abandono afetivo, guardas, alimento, destituição. A gente encontrou, de fato, com recorrência, o que na doutrina a gente já tem, que é esse brocardo que já é uma máxima para o STJ, né, que é o amar é faculdade, cuidado é dever, principalmente nos processos de abandono afetivo, né, esse núcleo mínimo de cuidado sendo exigido pelo judiciário, que vai para além dos alimentos, né, mas passa por algum tipo de interação social com a criança. No cuidado familiar remunerado, a gente viu muitos debates de pedidos previdenciários de cuidadores que adoecem no trabalho, e como as perícias são bastante insensíveis e entendem o cuidado de modo geral como um esforço pequeno, né, como um trabalho de menor peso, de menor, enfim, como um trabalho leve, de fato. E, por fim, desse cuidado ofertado pelo mercado, os processos que envolvem pedido de home care aos planos de saúde também levam a um debate muito interessante sobre a qualidade do cuidado demandado, justamente porque discute-se no processo a hierarquia de quem cuida. Então, precisa mesmo que o plano de saúde forneça, e aí a gente tem essa contraposição entre um cuidado profissionalizado e um mero cuidado rotineiro que qualquer familiar poderia exercer, isso muitas vezes citado com essas palavras. Na esfera trabalhista, o cuidado familiar não remunerado aparece nesses pedidos de redução de jornada, como eu já disse, né, ou de transformação, de mudança para jornada para home office. E aqui, diferente do civil e do criminal, o gênero do genitor é muito pouco questionado. Então, se é um homem, se é uma mulher, se é pai, se é mãe, quem é pedindo e pleiteando a redução de jornada ou home office, não é posta em questão, por exemplo, o ser esse cuidador prioritário da criança, simplesmente, normalmente é deferido. Já no cuidado familiar remunerado, a gente viu muitas reclamações trabalhistas de domésticas e cuidadoras, como eu já disse. Quando se discute judicialmente o conteúdo do cuidado, né, o que é o trabalho de cuidado na esfera trabalhista, normalmente discute-se apenas quando há um debate sobre acúmulo de funções. Né? Então, quando uma babá, por exemplo, que deveria exercer estritamente o cuidado direto, acaba limpando a casa também. Então, nesses momentos a gente tem o debate, mas não são a maioria dos debates que vão só para um reconhecimento de vínculo mesmo. E há alguns processos muito interessantes que envolvem o debate, o pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista por pessoas, pelo cuidado exercido por um membro da família. Né? E aí, na maioria das vezes, o vínculo afetivo funciona como um contra-argumento para a lógica do trabalho remunerado. Né? Entende-se que é um trabalho feito por amor e pelo vínculo familiar, aí se aproximando muito da Gilligan, como Nádia disse. Por fim, esses debates de insalubridade também são muito interessantes para nós, porque contrapõem o espaço do cuidado. Uma pessoa, uma enfermeira que cuida num hospital, tem um cuidado mais valorizado e por isso, por exemplo, reconhece-se que é um trabalho insalubre, diferente de uma cuidadora numa instituição de longa permanência,
em que se compreende que aquele tipo de trabalho não gera risco para a saúde dessas trabalhadoras. Vou terminar com alguns exemplos disso que eu vim comentando nessas esferas, né? Aqui a gente tem a oposição entre as expectativas de cuidado por gênero. De um lado, um processo em que, vejam só, né? Eu gosto muito dessa oposição porque acho que fica bem clara essa posição da justiça. Então, nas aspas aqui, tem-se a discussão do abandono afetivo, né? A última visita feita pelo pai à criança aconteceu há 11 meses. E o entrevistado justifica o distanciamento e o pouco contato pela carga excessiva do trabalho. Aí ele diz que talvez nas suas próximas férias, que serão em julho de 2023, ele vai tentar encontrar o filho, mas ele não garante, porque tudo depende da autorização da empresa. Diante disso, o réu cumpre, na medida do possível, os deveres de convivência e cuidado, não havendo que se falar em abandono afetivo. Um pai. Por outro lado, a gente tem uma condenação de uma neta por negligência. A própria neta confirma que tem 2 empregos em cidades diferentes. Por isso, ela passou a sair de casa às 6 e retornar após as 23. Ou seja, ela admite que não tem tempo para prover os cuidados necessários e demandados por sua avó. Ela decidiu assumir 2 empregos em cidade diversa sem sequer comunicar os demais familiares. Portanto, negligenciou dos cuidados e necessidades básicas de sua avó. O quem pode cuidar? Aqui, num caso de habeas corpus, né? Então, se por um lado a justiça civil pesa a mão nessa neta que assumiu 2 empregos, por outro lado a gente tem aqui, num caso de uma mulher acusada de tráfico de drogas. No que pertine ao pleito subsidiário, ela está pedindo uma prisão domiciliar sob o argumento de a paciente ser mãe de uma bebê lactante e mais 3 filhos menores e dependentes dela. Existe uma lacuna em toda a sua explanação defensiva quando ela quer comprovar a imprescindibilidade da presença da mãe, baseando-se apenas na idade do menor que estava com ela no momento da prisão, sem trazer mais nada que comprove uma convivência salutar, etc, etc. Então, neste caso, não há nada que evidencie ser necessária a colocação da paciente em prisão domiciliar. Vejam, não é que ela seria solta, né? Ela ia para domiciliar, mas ainda assim, ela não comprovou que precisava dar de mamar para a bebê. Com relação às atividades consideradas do cuidado, né? Hoje cedo eu e Isadora, a gente estava pensando nessas paredes que dividem cuidados diferentes. Do Tribunal do Trabalho de São Paulo. É certo que não há incompatibilidade entre a existência de vínculo afetivo e empregatício. Veja bem, o juiz não vê por que não possa haver emprego e vínculo afetivo, segundo ele mesmo. Pois caso os pressupostos legais fiquem bem delineados, a relação de emprego será reconhecida. No caso, contudo, não há provas de que a reclamante prestou os serviços ao réu com os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, mas sim que a companhia da autora ao réu decorria de laços afetivos entre eles estabelecidos, razão pela qual não há o que se falar de vínculo. Num caso em que, para a moça que cuidava sobreviver, ela recebia dinheiro da família. Ela estava obrigada a cuidar dessa pessoa, mas era parente. Sobre os espaços do cuidado, um debate muito interessante que envolve essa distinção entre o que é o cuidado feito nos hospitais e o que é o cuidado feito na casa ou em casas de repouso ou instituições de longa permanência. Aqui é um pedido adicional de insalubridade, justamente porque essa trabalhadora lida com o corpo, aliás, né, é uma casa de repouso, então com os corpos, precisa administrar medicamentos de alguma forma, né, lida com fluidos corporais. As casas de repouso não prestam serviço de saúde de natureza clínica ou hospitalar. Portanto, a reclamante não estava em contato com idosos em tratamento médico, assim pressupôs. A instituição reclamada não se enquadra no conceito de estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana, para fins de enquadramento no NR15, visto que não tem como finalidade
proporcionar tratamento a pacientes, mas proporcionar cuidados gerais, como alimentação, acomodação e higiene, a idosos que, devido ao declínio da capacidade física ou mental, necessitam de acompanhamento. O entendimento é que o labor, como cuidado de idosos, não é considerado atividade insalubre, veja bem, independente da atividade, né? Ele simplesmente compreendeu que esse cuidado de idosos não envolve atividades que possam expor a risco. Então, aqui uma presunção sem perícia, né? Sem essa compreensão de qual era a atividade de fato dessa cuidadora. Diante disso, né, algumas conclusões, só para encerrar. Então, o que a gente percebeu é que o cuidado, se a gente pensá-lo como um campo jurídico, ele está em construção e em disputa. A responsabilidade do Estado muito presente na lei. Então, a gente tem uma literatura que fala sobre a responsabilidade do Estado de proteger crianças, proteger adolescentes, proteger idosos, mas isso não aparece tanto em pleitos para o judiciário. Então, na seara penal, 1% dos processos e 5% na cível. O perfil traçado pelo judiciário dessas pessoas aptas a cuidar reproduz a lógica de gênero e tem outros marcadores sociais implícitos, principalmente raça, em especial, né, no âmbito trabalhista, e no âmbito criminal, somado a um alto teor moral do que é o cuidado. A ética do cuidado aparece aí. O cuidado familiar está muito presente, principalmente nos tribunais. A gente tem esses padrões distintos sobre quem pode delegar cuidado ou não, vide a Mirtes, mãe do Miguel, e também esses debates sobre que tarefas constituem o cuidado são muito interessantes para esse campo, né? Então, as trabalhadoras, quem é doméstica, quem é cuidadora, quem é técnica de enfermagem, o que é um cuidado especializado, o que é um mero cuidado familiar, que aparece também nas 3 esferas. Enfim, é isso, tentei ser breve. Obrigada. Posso, chefa? Olho para as ruas, né? Um olho em cada chefe. Muito demais. Eu tô até assim, eu gostei da imagem, embaixo da Regina, porque ela que manda em mim nesse projeto. Já tá bom aqui, ó, o quadro. Obedecendo a queridíssima Regina. Gente, boa tarde a todas e todos. Eu começo essa minha pequena intervenção, que eu vou controlar meu tempo, porque só vou controlar, gente. Mas enfim, eu controlo. Tá aqui você controla, me ajuda, dá um tempinho. Porque eu começo com um misto assim, de emoções. Eu sou meio emocionado quando eu começo as minhas intervenções, mas nesse caso assim, tem um certo misto de alegria de estar aqui de volta na discussão desse projeto, um certo superaquecimento acadêmico que o texto da Regina e da turma que produziu esse texto provoca, né? Esse é um texto que me deixou assim, muito pensativo, já vem me perturbando há um bom tempo. E um misto assim, de saudade dos tempos em que o Ruquer estava mais ativo, né? Ele ainda está bastante ativo, mas teve um momento no qual a gente toda semana tinha um prazo da Nádia e eu achei bom. Foi uma coisa que mudou muito minha vida como acadêmico e me fez muito bem nesse momento. E eu estou com muita saudade e com muito orgulho daquilo que foi constituído nesse projeto, nessas muitas frentes. Uma delas é que a Regina largamente tocou e apresenta a pesquisa para nós. Então eu começo agradecendo, Nádia e Regina, por me considerarem assim, como um interlocutor, como alguém que pode pensar esses temas em conjunto. E também especialmente a Regina, porque a vida acadêmica assim, é uma vida difícil às vezes, né? E eu acho que a gente encontrou, né, Regina, eu e você, nesse modo de produzir as coisas, assim, um espaço de cumplicidade, de conforto, de admiração. E ler um texto como esse e ver como você tem constituído isso tudo me deixa assim, meio de queixo caído e meio me sentindo muito sortudo de estar ao seu lado nessa empreitada. Cumprimento Mariângela e Ana Gabriela, uma alegria estar aqui com vocês, vai ser um prazer também ouvi-las. E também os demais autores do artigo, o que faço aqui na pessoa da Isadora, que está aqui conosco, né? Massa demais. Para falar um pouquinho desse texto, que é um texto muito especial, porque, primeiro, é uma pesquisa, como a Nádia disse, absolutamente inédita no Brasil, e eu usaria dizer meio no mundo, assim, não tem grandes pesquisas desse tipo, né, que usam mapeamentos de milhares de decisões judiciais, com métodos mistos. São pesquisas que acontecem hoje no campo do direito, mas normalmente dependem de assim, grandes financiamentos, né? E a despeito do valoroso apoio de todas essas instituições, a gente tem que registrar, mas não foi propriamente o caso, né? Foi feita com poucos recursos e com muito empenho e muita energia dessas pesquisadoras que, dentro de um absoluto rigor e de criatividade metodológica,
produzem algo que assim realmente me impressiona, né? Essa história toda, inclusive, de uns 2, 3 anos para cá, isso tudo foi ficando mais natural no nosso cotidiano, a história da inteligência artificial, treinar os crawlers, a Regina usava essa metáfora, eu treinei os robôs. Há 3 anos atrás isso soava assim, uma loucura, né? De todo modo, ainda soa, mas enfim, isso tudo tem uma dimensão muito expressiva que é preciso ressaltar. E é uma pesquisa muito difícil de fazer. E também muito difícil de analisar, e por isso também muito difícil de comentar, eu acho. Mas é definitivamente indispensável assim, esse exercício de tentar trabalhar esses dados todos que essa pesquisa levanta, nesse trabalho tão assim, perspicaz e inovador, né? Sobretudo nessa história do entendimento dos caminhos pelos quais o cuidado passa a circular no Poder Judiciário, que são muitos, né, e muito complexos e muito contraditórios, que me deixaram assim meio superaquecido mesmo, e francamente um pouco atordoado em certos momentos da compreensão desses muitos caminhos e definitivamente preocupado, porque a prática judicial cotidiana, ao contrário, por exemplo, do horizonte normativo, nos revela que ainda há muito por fazer para que esse direito ao cuidado tenha sido afirmado de maneira tão própria e forte, né? Um direito a cuidar, a ser cuidado e autocuidado no nosso momento, vire um conceito jurídico em ação, né? Isso ainda, o judiciário é o testemunho de que ainda há um enorme caminho a percorrer. Então, em certa medida, essa minha intervenção parte de um contexto otimista em relação à discussão jurídica sobre o campo do cuidado, em face das transformações normativas que são profundamente conectadas com a movimentação política, percebendo que existe um forte processo de interpelação, forte e crescente, né? Processo de interpelação a partir do cuidado da institucionalidade do direito. Aí a gente vai ver inúmeras iniciativas no contexto latino-americano, a história da produção da Política Nacional dos Cuidados e do Plano Nacional dos Cuidados, e também que chamaria atenção para a recentíssima opinião consultiva número 35 de 2025 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma instância normativa no sistema interamericano de direitos humanos que decide casos enfim, de controvérsias e numa função propriamente judicante no plano internacional, mas também emite pareceres. E nesse caso emitiu um parecer em face de um pedido de opinião consultiva do Estado argentino, que reconheceu o cuidado como direito humano autônomo, reconhecendo que ele está numa série de instrumentos normativos, ele é tratado naquilo que a Regina falava numa perspectiva fragmentada, mas ele existe enquanto um direito em si, não dependente de outras esferas do direito. Então, a gente, de certa forma, coleta um horizonte normativo muito promissor, né? Que de alguma maneira passa a romper com uma lógica que talvez nas primeiras etapas da pesquisa a gente tenha conseguido também explorar bem, né? Que é uma perspectiva puramente obrigacional e fortemente punitiva que caracterizou o tratamento jurídico do cuidado no direito brasileiro, por exemplo, mas o que vai se repetir em outras ordens jurídicas no mundo. E aí, quando a Regina e a turma que produziu esse artigo fazem esse mergulho profundo no Poder Judiciário, imediatamente eu fico mais sóbrio, assim, né? Quase que não é um balde de água fria, porque é só um lembrete de que essas conquistas normativas são complexas e que tem lá um caminho enorme diante de si, né? As conquistas nessas leis todas e nessas mudanças normativas são um passo importante, mas para mim a revelação mais forte que esse trabalho traz é que na prática o Poder Judiciário ainda não pensa nem de perto, nem de longe, né? O cuidado nessa chave de direitos relacionais que digamos, o horizonte normativo revela. Nessa perspectiva, o Judiciário, de certa forma, enxerga, quando muito, um direito a ser cuidado por certos grupos em certas circunstâncias. Mas, de resto, ele carrega a mão mesmo num dever de cuidado atribuído de maneira muito seletiva e muito, digamos, complexa, né, nesse quadro, nessa perspectiva majoritariamente obrigacional, né? O que vai aparecer na discussão do home care, vai aparecer na discussão das trabalhadoras domésticas, no caso dos habeas corpus, de alguma forma, tudo isso está mais ou menos desenhado. E aí eu caí numa tentação, que eu não sei nem se é a mais certa, viu, Regina? Por isso que eu talvez decepcione um pouco essa minha intervenção, e isso também vem junto com uma promessa, que eu prometo te ajudar mais com as análises disso na etapa seguinte, e colocar minha cabeça para, de alguma forma, tentar estabelecer recordes e explorar mais essa jurisprudência, mas eu resolvi
talvez tentar entender esse imbróglio que vai se colocar diante do judiciário de uma maneira mais conectada, com uma tentativa de compreender o quão arraigada é essa compreensão na nossa prática judicial, o quão estrutural e por essa razão o quão difícil de superar vai ser toda essa compreensão judicial que se desdobra diante da gente a partir dessa pesquisa. E aí eu vou fazer isso em 3 momentos ligados assim, a 3 perspectivas teóricas que talvez nos ajude a compreender aqui na atuação judicial esse processo de produção de compreensões e sentidos jurídicos para o cuidado. Primeiro, numa retomada muito rápida, assim, muito modesta, do processo judicial como instância de produção da verdade, a partir dos textos das conferências do Foucault, né, no Brasil, no Verdade, foram no Rio, acho, se não me engano, na Verdade e as Formas Jurídicas, né, de 73. Em seguida, para entender um pouco esse processo ritual de produção da verdade, e em seguida eu passo rapidamente por uma perspectiva meio a partir do Bourdieu sobre o poder judiciário, os juízes e essas compreensões e por fim, converso um pouco sobre o que eu acho que talvez seja a transformação de fundo mais difícil, que é a história da percepção jurídica clássica e ainda muito assentada de um sujeito autônomo que se conecta às relações a partir do pressuposto da autonomia que se expressa também no processo. E isso tudo em uma contradição, acho que muito explícita com as formulações do cuidado, né? Para começar do primeiro ponto, assim, retomando, né, para Foucault nesses textos, né, o processo judicial não é um simples espelho da verdade, mas ele é um ritual mesmo de produção da verdade. E nessa perspectiva é uma arena na qual saberes e poderes se chocam para definir qual a versão dos fatos que vai ser consagrada, né? E aqui a pesquisa que vocês nos apresentam é um testemunho eloquente desse processo ritual, né? O que a gente vai percebendo pouco a pouco é que vocês nos mostram que não existe o cuidado, mas múltiplas formas de cuidado competindo por um certo reconhecimento jurídico. De um lado você tem a verdade narrada e vivida pelas partes, às vezes de maneira muito precária, né, nesses casos. Uma trabalhadora doméstica que vê e descreve seu trabalho, uma mãe que relata deveres de cuidado fora da esfera penal, discussões sobre cansaço e sobrecarga, tudo isso na versão das partes. E de outro lado, um certo saber jurídico institucional que, com seu filtro classificatório, que é muitas vezes violento, né, faz simplificações assim brutais, né? Pega o cuidado e a sua complexidade relacional e vai de alguma forma aplanando ele, né? O afeto, o desgaste, tudo isso vai virando coisas assim muito quadradinhas, dever de cuidado, dever familiar, prestação de serviço. E mesmo quando você pensa coisas mais protetivas, tipo, relação de emprego, vira tudo que se descreve ou tudo que se discute se é ou não relação de emprego, né? Dentro de um processo ritual de produção dessa verdade. E a verdade que vai se produzindo, o que eu vejo a partir do texto de vocês, é que ainda, para nós, no discurso judicial, a verdade do cuidado é a verdade do cuidado como obrigação. A gente não saiu desse quadro, uma obrigação, sobretudo imposta para as mulheres, dentro de tudo aí que vocês já vêm discutindo, né? Uma verdade que individualiza essa responsabilidade, que moraliza a conduta e que fundamentalmente obscurece a dimensão relacional e social do cuidado. Meio que, né? Ele fixa um pouco isso. E isso, para mim, tem uma razão, talvez, de fundo, né? No próprio poder judiciário. E aqui, rapidamente, também uma mobilização meio quase leviana, né? De uma certa anatomia do campo jurídico, na perspectiva do Bourdieu, e de um certo hábitos aristocrático do judiciário brasileiro. Que é uma coisa que eu vou contar hoje, porque amanhã está cheio de juíza, né? Então amanhã talvez eu não fale isso. Mas, de todo modo, o Bourdieu talvez nos dê a anatomia do campo social onde esse ritual se desenvolve. Para ele, o campo jurídico é um espaço autônomo, com regras próprias, onde os agentes lutam pelo monopólio de dizer, um monopólio de nomear, de dizer a verdade sobre o direito. E essa nomeação propriamente jurídica do cuidado me pareceu particularmente disputada por conta de 2 operações que eu vejo acontecer. A primeira delas é uma certa hierarquização, que vai sendo a todo tempo reproduzida, né? Por exemplo, o caso do trabalho do home care, que seria um trabalho especializado e que desvaloriza o cuidado rotineiro de outro lado, né? Nesse processo da criação de hierarquias. Ou mesmo das mulheres em confronto com a lei penal. E a segunda é a desqualificação desse trabalho
nessa perspectiva, que é a estratégia recorrente de utilizar a dimensão afetiva como uma forma de violência, de alguma forma negar a existência de proteções possíveis, desqualificando o trabalho, naturalizando novamente, afastando as proteções jurídicas. Num certo momento, a gente andou discutindo, né, me parecia que na aplicação do direito, o cuidado sempre é entendido como um certo desabilitador de direitos, né? E eu acho que a pesquisa vai demonstrando um pouco isso, né? A despeito, é claro, de nuances e campos que depois a gente pode discutir com mais calma. E eu reputo isso a uma série de razões, mas uma delas é que eu acho que a gente não pode perder de referência. Eu acho que nesse caso vai ser mais forte ainda do que no legislativo. Quem que são os agentes centrais de nomeação nesse campo? Juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras. Não a partir das suas características funcionais, dos seus papéis na estruturação do Estado e no Estado de Direito, né, do judiciário como um todo, mas a partir da dimensão concreta, que é muito frequentemente evitada nesse tipo de debate quando a gente entra no Poder Judiciário. Mas é bom lembrar de um dado muito singelo, né? A média da remuneração de um juiz federal do Brasil gira entre 45 e 50 mil reais por mês, a média. Significa, e se a gente vai para a segunda instância, se ficaram só na segunda instância, né? A média de desembargadores federais é 65 mil reais por mês. É gente que ganha quase R$1 milhão por ano do Estado brasileiro. São essas as pessoas que vão dizer o que é efetivamente o cuidado. Então, a gente fala sem nenhum eufemismo de uma elite econômica, claro, né? Para que a gente coloque em perspectiva, com uma renda de 65 mil reais por mês, um juiz se encontra no grupo do 0,3% mais rico da população brasileira. Significa dizer que perto dos juízes desembargadores tem mais, no máximo, 600 mil pessoas. O show da Lady Gaga no Copacabana tinha 4 vezes mais pessoas do que propriamente quem ganha o mesmo que ganha o juiz no Brasil. Ou seja, a gente está falando de uma fração muito mínima e ultra privilegiada da sociedade brasileira, né? E esse dado salarial, 5 minutos, não é acessório, ele de certa maneira dá um indicativo de um hábito de classe, né? De alguma forma você pode tentar conectar as coisas por essa perspectiva e com uma particular condição dessa experiência material que distancia muito, né? Essas pessoas são majoritariamente pessoas que atravessam a vida sendo pessoas cuidadas. Essa posição social estrutural talvez gere algo importante, né? Que é uma dificuldade muito grande e que talvez não aconteça em outros campos, porque o juiz ganhando esse salário vai julgar tudo na vida, é claro, é da estrutura do nosso poder judiciário. Mas um juiz eventualmente pode julgar um crime contra a vida, uma empresa falindo, uma disputa trabalhista nas fábricas, ele faz com um certo distanciamento que ele consegue talvez entender e tal. Mas no campo do cuidado são todas e todos patrões, né? E talvez isso tenha aparecido, a Regina mostra isso meio na tese dela na esfera legislativa, mas no judiciário eu acho que é ainda mais presente, porque de fato tem um processo de talvez defesa mesmo de uma certa estrutura que não tire essas pessoas dessa posição. E assim, tem uma série de pesquisas sobre isso, né, sobre esse comportamento aristocrático do judiciário, que eu acho que nesse caso tem que ser levadas em consideração para que a gente pense de maneira mais sóbria e serena, né? Tudo isso. E aí o último momento do meu comentário vem um pouco a partir da ideia de uma crítica a partir da pesquisa que vocês estão fazendo, a ideia de um sujeito autônomo do direito. E aqui tem 2 autoras que eu adoro do campo do direito, que estão conectadas ao campo do cuidado, que são a Martha Fineman e a Jennifer Nedelski. A Fineman é americana e a Nedelski canadense. E a Fineman talvez tenha uma das maiores teóricas do campo da vulnerabilidade enquanto condição jurídica, né? Para a Martha Fineman, a ficção jurídica do sujeito de direitos ignora a vulnerabilidade universal e constitutiva do ser humano. E, ao fazer isso, ela trata o direito, na verdade, ao fazer digamos, essa crítica, ela mostra como o direito trata o cuidado como um problema privado e um déficit individual, e não como uma resposta social e coletiva a uma condição humana fundamental. E aí, toda essa crítica do sujeito, que é uma crítica que tem uma série de perspectivas no campo da teoria do direito, mas que acho que encontra nessa ideia de uma ficção jurídica a partir da vulnerabilidade universal, um suporte teórico para pensar a categoria sujeito interessante, que é completado pela Jennifer Nedelski, que na ideia que ela avança no trabalho é de autonomia relacional.
A ideia simples até na vida, mas muito complexa para o direito, muito complexa mesmo, hein? Que a autonomia não é uma condição pré-relacional. Ela é uma condição que só se torna possível por meio das relações que nos sustentam. E o direito está todo assentado no contrário, ele está assentado na ideia de que existe um sujeito anterior à relação, que é autônomo enquanto sujeito anterior e que tem que ser protegido como tal. Então a gente modula tudo no direito a partir dessa individualização. E aí, acho que a gente tem, a partir dessa ideia relacional que está no fundo de todos esses casos que vão ser julgados, esse descolamento fica muito evidente, né? Que o judiciário só consegue pensar nessa cisão, se tornando cego, de certa forma, é impossível para ele ver, você usou a metáfora da parede, né? Mas eu tinha pensado nisso também, parece ter um muro da lógica individualizante, obrigacional e punitiva, que vai se recolocando. Mesmo que a gente, na esfera da normatização, comece a pensar de uma outra forma, né? Se você lê a Política Nacional dos Cuidados, é tudo muito relacional, tudo muito referenciado às políticas públicas, social, no judiciário, tudo vai criando uma coisa individual, né? E aí esse muro vai se colocando de maneira definitiva. E a pergunta fica, né? Eu fico sempre, e aí, né? O que eu faço com isso? O que eu faço diante desse muro, dessa parede? E o que eu senti? Que vocês, Regina e companhia, pegaram uma bela de uma marreta na mão diante dessa parede. No fundo, a gente consegue, a partir desse grande relato de coisas, pensar em modos de desestabilizar essas estruturas que ainda estão em operação e que não vão mudar do dia para a noite, não vão em definitivo, mas desestabilizá-las para, de alguma forma, fazer casar essa linguagem com a linguagem que vai aparecer no Poder Judiciário, né? Botar abaixo mesmo essa arquitetura que no Poder Judiciário definitivamente não está servindo, né? E a partir das fissuras, das contradições, dos casos excepcionais, dos modos de formulação, apresentar não só um diagnóstico, mas também nos colocar diante de um modo novo de projetar juridicamente o cuidado. Era isso. Bom, então boa tarde a todas as pessoas presentes. Primeiro, agradecer o convite do que foi armado aqui. Eu acho que pessoas, Maria Ângela, colega antiga, professora, Regina também, a gente se esbarra, mas também institucionalmente de primeira vez. Aqui um prazer estar com o Pedro e também com a professora Nádia, grande referência. Então, fico muito feliz de estar compondo essa mesa que, de alguma forma, como já foi apontado, é uma mesa com ineditismo, com uma coragem de provocar o campo do direito sobre um debate que já vem sendo feito de uma forma mais aprofundada em outras ciências sociais. Então, acho que a minha contribuição aqui ela vai bem direcionada, eu acho que também cada uma veio convidada a partir desse olhar. Eu vou fazer alguns comentários gerais, depois vou fazer até... Também fiquei assim, pensando na marreta, que instrumento, por onde entra, E eu vou propor aqui uma entrada, que foi a minha, da perspectiva que eu venho, até porque eu tenho trabalhado, e venho muito aí também afetada pela minha tese de livre-docência que eu recém defendi, que eu tenho trabalhado, a partir do que eu até nomeei governo da precariedade, esse cuidado a partir do penal, como que o criminal e como a punição e o cuidado, essas mãos do Estado, não numa dicotomia, mas como que elas atuam. Então, a partir daí também que eu vou propor aqui a leitura. A primeira questão que me chama a atenção é essa proposta da arquitetura. Eu fiquei pensando que talvez teria que dar mais... Como que é essa arquitetura? Eu fiquei imaginando o desenho, Daí o texto da professora Nádia em relação ao circuito. Porque eu acho que o que traz a pesquisa e o próprio tema é que talvez é muito mais circular, móvel, do que estrutural. Até pensando assim em referenciais teóricos, porque eu vejo assim, uma figura, uma categoria, ela é maleável, a depender se a gente está no civil, no criminal, de quem está cuidando, de quem cuida. Então, acho que essa primeira dimensão de uma arquitetura que eu escrevo aqui, que essa é uma estrutura em mobilidade, Então, o que seria, esses circuitos, e esse mapeamento? Eu acho que cara teria esse mapa, Eu tenho trabalhado também muito com essas dimensões gráficas. Eu acho que seria interessante pensar esse mapa em termos concretos.
né? Eu concordo aqui, né, com o Pedro na questão, né, que me antecedeu, em relação ao desafio, porque eu acho que tem tanta diversidade que vocês estão trabalhando, né, para responder aquela questão a qual vocês se colocam, que é, né, uma uniformidade, né, de quem espera o cuidado, como se espera, né? Será que a gente pode falar o cuidado, né, assim como a gente discute a mulher? Fico pensando nessas, né, multissignificâncias aí, né, aí do próprio, né, semânticas do cuidado, que eu acho que vocês já apontaram, que daí quando a gente vai responder o judiciário cuidado, que cuidado, né? Então, eu acho que essa dificuldade está posta. E daí eu fico pensando, né? Então aí eu vou começar a descer um pouco na empiria. Por exemplo, né? Vocês falam assim: para os pais, filhos e irmãos, prover e delegar o cuidado mostra a intenção de cuidar, e para o judiciário isso basta. Essa afirmação, né? E vocês estão falando nesse caso, em caso de abandono afetivo. Mas isso não basta no caso dos homens presos, né, na paternidade. Então, assim, então esse bastar, ele é relativo sempre, né? Essas afirmações tais como ela aparece aqui, sem situar, que elas só podem ser ditas para alguns casos, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, né? Que talvez essa maleabilidade do conceito, né? Então, esse é um exemplo. O segundo ponto que eu queria trazer ainda mais geral, né? Essa dimensão da linguagem jurídica, né? E aí até... Eu acho que é um texto que você tem com o Pedro, Regina. E aí você fala assim, né? Vocês falam beneficiários e provedores. Né? A primeira questão que chama, do ponto de vista da linguagem, é porque, né? Porque são beneficiárias, né? O provedor. Fiquei pensando nessa linguagem, né? O Estado como provedor masculino, essas mães, ou mulheres, ou cuidadoras, empregadas, né? Domésticas, como no feminino. Fiquei provocada com isso, né? Nesse gênero masculino do beneficiário e do provedor, né? Até porque vocês escutem um pouco, provedor é masculino, mas a gente sabe que na verdade também são as mulheres que provêm. Fiquei pensando nesse jogo de marcação de gênero em relação às palavras. O terceiro ponto, ainda mais geral, fiquei pensando quanto à amostra, né? Eu acho que vocês justificam bem ali, né? São Paulo, Bahia, mas eu fiquei pensando assim, como que vocês vão trabalhar, né? Se vai ser em contraste, porque parece que uma é mais, né, bem paga, e a outra, né, que me surpreendeu, que a Bahia é mais sindicalizada. Então, pensando numa dimensão colonial, escravidão, trabalho doméstico, eu acho que tem algumas questões aí que podem ajudar a pensar nessa comparação, que eu não acho que é comparada. E outra discussão, né? Eu acho que tem a questão do próprio papel da Defensoria Pública da Bahia, que é uma defensoria pública mais antiga que a paulista. Então, não sei, eu fiquei pensando em outros elementos também para ajudar a dar essa comparação e dar esse contexto. Ainda um quarto aqui, elemento geral, e daí eu vou para uma questão mais específica, quando vocês fazem o cluster, né, e as categorizações a partir, inclusive, do texto da professora Nádia, eu fiquei pensando que daria para fazer outras coisas ali, né? Porque dentro daquelas duas categorizações, que seria, né, remunerado e não remunerado, Estado e mercado, a gente tem remunerado, Estado, cuidado, né? Então, eu fiquei pensando, então, por exemplo, né? Alternativas à prisão, né? Está classificado como um cuidado não remunerado. Só porque eu vou também me ater mais a isso, porque é o que, né, meu campo, mais da criminologia. E aí eu fiquei pensando, né? Então, a alternativa à prisão é tido como, então, um cuidado não remunerado, porque a gente está falando dessas mulheres ou pais cuidadores e cuidadoras. E esse cuidado é oferecido por quem, né? Então, ele é pelo Estado e pelas mães. Até na minha tese eu trabalho muito essa dimensão, né, do governo compartilhado. Então, tem uma dimensão que não é mercado nem Estado, que são as pessoas que cuidam, que são cuidadas. Então, eu fiquei muito pensando que elas tecem juntas, né? Então, nessa dimensão cuidado, assistência social e mesmo punição, elas também administram cuidado. Então, só para pensar aqui na prisão domiciliar das mães, né, que é um tema que eu trabalho mais, de novo, né, será que esse trabalho ele é estatal ou não é estatal? Não cabe aí, né? E daí, da dimensão, né, do quem cuida de quem, etc., tem essa dimensão desse cuidado não remunerado, mas que também, né, não é do Estado, mas também não é do mercado. Eu acho que tem essas zonas cinzas, né, e essas localizações. Aí agora eu vou, né, fazer, e a minha proposta aqui, né, no tempo que eu tenho,
ajudar vocês, que eu fico imaginando também, né, com essa quantidade de dados, o quanto que a gente vai ficando também, né, muito dentro do texto. Então, eu vou apresentar um olhar mais, uma proposta transversalizada. Transversalizado o quê, né? Porque como eu entendi, vocês têm, né, esse desafio de pegar o cuidado nas mais diversas áreas e tentar fazer algumas afirmações gerais, né? Então, eu estou pensando em como, né, a gente pode... O que elas têm de comum? É isso que eu tentei atravessar, né? O que diversas áreas têm de comum, mas, obviamente, eu, né, tenho que aqui dar... esse aviso que eu estou partindo dessa perspectiva que é mais essa da criminal, né, das mães, é por aí que eu vou, né, talvez vocês possam ter outras transversalidades, né, então acho que a primeira coisa aqui é que vocês colocam lá que 72%, né, do criminal é relacionada a alternativas à prisão, prisões preventivas, né, e aí vocês colocam no rodapé os 2 HCs, né, tanto de mulheres quanto de homens. Né? E aí a hipótese, né, não é só minha, mas é do campo, eu até tenho orientado pesquisa nesse sentido, é o avanço do HC das mulheres e não pegou, né? Dos homens não, parece que é o HC que não pegou. E aí, vocês mesmas no texto, vocês colocam a jurisprudência de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres gestantes. No próprio texto, vocês não incluem os homens. Né? Então, assim, como que... Quer dizer, cadê eles? Eu fiquei pensando se eles surgem, etc, né? E aí, a partir disso, e aí vocês chegam a uma conclusão, que aí eu acho que isso é interessante, né, de que, assim, o dever-direito de cuidar não é bem trabalhado pela defesa, acusação ou por quem julga, sendo apenas um argumento jurídico esvaziado no sentido sociológico. Eu fiquei muito desconfiada aqui, né? Primeiro que não, né, eu trabalho talvez mais dentro da etnografia, até do que da sociologia, não sei o que está nomeando aqui o sentido sociológico, mas eu acho que tem muitos sentidos aqui no silêncio, né? E aí eu vou tentar percorrer esses sentidos sociológicos que não estão diretamente relacionados a essa seara criminal, mas que eu acho que eles podem ser atribuídos nessa transversalidade, né? Então vamos lá. Primeiro, né... Não, e até uma outra dimensão, antes de eu continuar, que é essa dimensão do acórdão, né? Que o acórdão ele é seco, ele é redutivo, então também, eu não sei se dá para falar aqui da defesa, eu não sei se vocês estão indo até as denúncias, até as iniciais, né? Para poder falar o que a defesa falou do cuidado, onde que a acusação entrou, onde que o Estado entra, mas acho que essa é uma questão. Então, essa proposta transversal que eu vou, né? É só um exemplo que eu acho que como, né, pode fazer de outros tipos. Então, como que é essa proposta que eu li a partir dos dados, né? Então, vamos lá. Essa primeiro marco, então, pensando essa falta de sentido sociológico em relação ao dever de cuidado inscrito na questão da domiciliar, né? Na questão prisional de mães e pais cuidadores. Então, essa é a nossa primeira dimensão, que essa está na criminal, né? E aí a gente não tem muitas dicas, muitas balizas do recheio dela. Mas se a gente for na segunda dimensão, eu vou trazer 5 dimensões, a civil, a trabalhista, etc. Se a gente for numa segunda dimensão, que é da civil, que é do abandono afetivo dos pais, né, que você até trouxe na apresentação, amar é faculdade, cuidar é dever, você fala assim, né, vocês falam, né, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garanta aos filhos, ao menos quanto à efetividade, condições de uma adequada formação psicológica e inserção social. Aí eu fiquei perguntando, por que esse discurso não aparece no penal? Né? Quem são as pessoas cuidadas e as que cuidam? Né? Aqui eu acho que teria uma literatura sobre biolegitimidade, né? Sobre qual o valor da vida, né? Que poderia ajudar nesse contraste, porque no criminal, não importa, aquelas crianças, afetação, paternidade, não está importando. E quando a gente vem para abandono, a gente tem condições mínimas, a gente tem que cuidar do dever. Então, a gente está mudando aqui só as posicionalidades, né? Então, e daí quando você fala lá na conclusão, né, que você levanta as seguintes questões. Quem se cobra o cuidado, a quem se permite cuidar e como esse cuidado deve ser desempenhado. Né? E daí vocês falam como as respostas do Estado, punitiva, pecuniárias e reparatórias, informam sua própria relação com as várias expressões do cuidado. Eu achei isso maravilhoso, né? Que é a questão que você vai lá no final. Agora, a segunda parte, né? Vocês falam assim, o judiciário entende o Estado como garantidor de direitos relacionados ao cuidado? Aí eu acho essa pergunta opaca, eu acho que ela volta para aquela questão. Dá para falar assim ou não? Como o judiciário, o cuidado garantidor? Eu acho que, né, o judiciário, mas em que sua atuação, eu, né, colocaria aí,
Em que situações o judiciário entende, em que situações ele é garantidor, mais do que sim ou não, né? Eu acho que isso pode ajudar. E aí também, né, quando vocês colocam, né, em quais pontos a jurisdição comum se comunica com a jurisdição trabalhista, isso poderia se ampliar para todas, né? Em que pontos a jurisdição civil, o seu abandono está comunicando com a penal com o familiar trabalhista. Eu acho que esses cruzamentos, eles podem ser multiplicados e daí também pode ajudar na construção da arquitetura. Porque eu acho que esses circuitos, aonde que é mais forte o circuito do cuidado? Em que relações são as relações trabalhistas? Quem que está envolvido? Eu acho que isso pode ajudar. Outra camada que eu vou tentar ser breve, mas outra camada aqui que eu acho que, por exemplo, daria para fazer essa transversalidade é quando fala da destituição do poder familiar, né? Então fala assim que a genitora, nesses casos, estão se discutindo se a genitora tem capacidade de prestar devidos cuidados à prole, a mensuração da capacidade de cuidar. De novo, aqui também está o recheio sociológico daquele dever de cuidado, porque essa capacidade de cuidar dessas mães que têm poderes instituídos, essa mulher em situação de rua, de drogadição, são as mesmas mulheres presas. Então, essas mulheres, né, daí pode fazer um paralelo, as mulheres negras, parideiras, amas de leite, elas estão, né, sendo questionadas sobre a capacidade de prestar os devidos cuidados à prole. Então, assim, não diretamente aquelas mães presas estão falando isso, mas quando o judiciário está falando dessas outras mulheres dentro de uma ação que não é ação criminal, ele também está falando dessa maternidade que elas se aproximam, né? Então, acho que eles também falam. Bom, nos processos trabalhistas, né, aí vão falar, por exemplo, que o cuidado está falando a discussão do cuidado não remunerado, a redução da jornada e a modalidade de prestação de serviço. A própria discussão que a gente está fazendo hoje, né, da remissão de pena por amamentação, ou mesmo para não vincular a amamentação aos cuidados recém-nascidos, também é uma discussão trabalhista. Mas não vai estar discutindo no criminal. Então, assim, acho que é muito interessante, né, que eu acho que mais do que, né, essa semântica do cuidado, ela tem a ver com posicionalidade, né? Essa mulher, quando ela está no criminal, onde que ela vai estar? Quando ela está como mãe, num abandono, onde ela vai estar? Se está numa situação trabalhista, como vai estar? Mas essa necessidade, até essa redução da carga, não está pensando nessa mãe desviada, né? Para chamar assim. E aí, eu acho que aí é uma relativização de cuidado, não só do ponto de vista econômico, mas também da figura, né, que estruturam essas relações. Então, de novo, né, acho que essa coisa do poder público e privado, do interesse privado, que vocês vão discutir, né, eles vão além porque, né, eu acho que não está nesse estado privado. Bom, depois, né, também aqui, quando vocês trazem essa outra abordagem criminal, as relações laborais e os crimes patrimoniais, né, que são feitos no interior dessa relação. Eu também fiquei pensando, né, que vocês, que dentro dessa relação, acho que tem uma discussão, né, colonial, né, de quem que é relação, de novo, posicionalidade, né, quem contrata, quem é cuidado, quem que cuida, de valor da vida, de quantificação de cuidado, dessa dimensão que é quase família, né, e quando vem um crime aí parece que né, quando essa pessoa que é quase família comete o crime, né, acho que tem essa outra dimensão, então também de como que o cuidado é monetificado ou não, né, e os limites para isso. Né? Então acho que e aí vocês falam assim, até tem uma frase com vocês de um trabalho, né, de você e do Pedro, que fala assim: verifica-se a reprodução de estereótipo de gênero, julgando que companheiras, filhas e netas devem prestar, né, cuidados por amor. Muito interessante, porque vocês estão falando lá, né, de outras coisas, de dever, né, abandono, mas aqui é a mesma coisa em relação as parentes que ficam com as crianças presas, né? Filhas de pessoas presas, que esse, né, você não, né, que essas parentes, né, normalmente mulheres, elas vão, né, se acumulando uma sobrecarga de trabalho nomeada pelo amor, né? E o Estado não ajuda isso, não diminui isso. E depois no final, né, e daí eu tô finalizando, de novo, eu tô ainda nessa transversalidade, né? Então, depois vocês vão falar, né, sobre o cuidado ofertado pelo Estado. Onde o Estado cuida e onde ele pune, né? Eu tô perguntando. E aí eu achei muito interessante que o cuidado... vocês encontraram o cuidado, inclusive relacionado a maus tratos, em relação a idosos e adolescentes, pelo que eu entendi. E eu achei muito interessante, por exemplo, né, em situações prisionais... Não precisa, o povo prisional não precisa ser cuidado. Os adolescentes até da fundação casam um pouco, mas assim, preso adulto, né? Eu achei interessante a palavra, né? A professora trouxe que o cuidado também não era uma palavra. Fiquei pensando o quanto cuidado está na execução criminal.
enquanto direito, né? Porque a gente tem lá a LEP, né? Não está lá o cuidado, mas se a gente falar que o Estado tem que prover saúde, alimentação, etc., o Estado tem que cuidar, a responsabilidade criminal sobre cuidado, se a gente pode entrar até na dimensão jurídica aí da responsabilidade do cuidado. Mas ela não aparece na questão do, né? E daí eu coloco assim, o dever de cuidado decorre explicitamente de que o Estado tem as crianças sob sua guarda. Só que as crianças da prisão também são sob guarda do Estado. E ninguém fala que se elas estão, né? Como que elas estão nessa dever. Então, quando vocês falam, né? A dura responsabilização, mas endossam a visão estereotipada de companheiros, filhos, netas devem, né? Essa coisa do cuidado por amor que eu já falei. Então, assim, o que eu quis, né, trazer, e isso foi até um exercício para mim, foi muito criativo também, foi muito interessante, que foi isso, quer dizer, às vezes, né, o que não está dito em uma área, o que pode ser inferido, né? Então, o que não está dito das mães presas, mas quando está falando do abandono, talvez passa pelos mesmos circuitos semânticos. Eu fico pensando, né? Então, quando que aquela linha, ela é isso, eu não estou falando dela, mas o que está por trás tem a ver com aquilo, né? E daí, para finalizar, e com isso eu, né, finalizo mesmo, eu fiquei pensando também, né, né, não sei nem se a proposta é trabalhar numa perspectiva interseccional, mas acho que, né, você trabalhado ou não interseccional, mas, né, que leve em conta aí os diversos marcadores, pensando, né, e é claro, gente, de novo, da onde eu trabalho, mas pensando as mulheres com passagem pela prisão, né, elas como um marcador, ou outros marcadores, eu estou trazendo isso, né, então, porque você vai falar como isso vai interferir na hora do abandono, na hora do serviço social, então, né, fico pensando, e voltando lá ao começo, né, daqui da minha fala, eu fico pensando assim, né, essa pergunta de vocês, né, eu acho que, eu até coloquei aqui, né, que essa talvez seja o mais importante, né? Perguntar sobre as posicionalidades do cuidado, né? E como se dão esses arranjos a partir dessas posicionalidades. E vocês, numa das perguntas lá na conclusão, vocês apostam nisso, né? Então foi muito interessante que eu coloquei, antes de chegar na conclusão, eu tinha colocado isso, então a minha indicação é mais ou menos, né? É quando vocês colocam, né? De quem se cobra o cuidado, quem se permite cuidar e como esse cuidado deve ser desempenhado. Né? Eu acho que vocês estão voltando os olhos de que a reação judicial ela tem a ver com as relações concretas de cuidado. Então, eu acho que é essa volta que vocês, né, que é isso que eu queria, né, a minha proposta, talvez, dessa análise mais qualitativa, seria, talvez, justamente pegar em todas essas noções, né, onde que elas se encaixam, o que dá para fazer, que dá para afirmar em todas essas áreas e pensando nessas posicionalidades, né, o que muda quando o pai é o pai preso, quando muda quando o pai é o pai que abandona, o que muda quando é a relação trabalhista, né, e daí é claro que muda gênero, raça e classe e a situação prisional, etc, mas acho que isso pode ser mais interessante, né, para vocês responderem do que, né, então como o judiciário conforma essa resposta, né, e não se ele é garantidor de direitos, né, porque eu acho que é isso, o garantidor ele depende do que e depende a quem. Era isso, obrigada. Bom, quero começar também aqui agradecendo o convite da Regina, da Nádia, para comentar essa pesquisa, né, em andamento sobre a arquitetura jurídica do cuidado. Cumprimentar a Ana Gabriela, querida amiga, Pedro, prazer conhecê-lo. Cumprimentar todas e todos que estão aqui presentes. E a gente tem vantagens e desvantagens de falar por último, e eu queria, assim, ratificar algumas coisas que foram ditas antes de mim sobre a importância da pesquisa, sobre o ineditismo, né, a originalidade da pesquisa e quanto isso realmente é importante e pode contribuir bastante para a gente começar a entender o cuidado sendo tratado na esfera jurídica. E quando eu recebi o convite e quando eu recebi o trabalho escrito, eu tinha uma ideia assim, muito clara de que eu encontraria uma pesquisa, ou enfim, uma pesquisa muito voltada, muito marcada por marcadores de gênero, né? Que de fato
aparece bastante, mas eu achei muito interessante porque vai além disso, ela não se restringe a essa questão dos marcadores de gênero e eu achei muito importante esse trabalho como um todo, assim, de todo o alcance que se propõe aqui. Mas a Ana Gabriela falou que se incomodou, achou estranho, enfim, de ser os beneficiários e que deveriam ser as beneficiárias, enfim, mas eu me incomodei de uma coisa ao contrário, na verdade. Vocês verem que não tem jeito, a gente não tem sempre alguém incomodado. E vocês não agradam todo mundo. Você fala muito em cuidadoras durante todo o trabalho. Eu entendo isso até porque, de fato, eu acho que tem uma larga maioria, um trabalho muito marcado pelo gênero, né? Uma função muito marcada pelo gênero, mas pelo menos eu não vi nenhum momento se fazendo ou alguma observação, estamos tratando no feminino, porque a maioria é feminina, estamos e tem cuidadores também, homens, né? Não são só, embora a maioria, a gente possa dizer que a gente está falando de cuidadoras mulheres, mas isso é uma coisa que me chamou a atenção e eu achei interessante que, de fato, vocês não vão agradar todo mundo de jeito nenhum. Talvez só, peraí, e o Estado como grande cuidador, né? Exato, é o cuidador. E aí eu fiz umas observações que eu queria, mais umas sugestões para a pesquisa, e nessa parte eu vou destoar um pouco dos que me antecederam, porque eu acho que são muito, pode parecer minúcia, mas eu achei que é importante, eu lendo a pesquisa, coisas que eu tive dúvida na leitura e que eu acho que poderiam ficar um pouco mais elucidadas. Quando vocês apresentam aquelas tabelas, que se apresentou aqui também, Regina, com os temas, assim, na seara penal, quais são os assuntos, na seara trabalhista, na civil, primeiro, assim, eu começaria em ordem decrescente, de o que tem mais, do maior para o menor, porque teve até um momento que eu achei que podia ser em ordem alfabética, depois eu vi que não era ordem alfabética, era uma ordem meio aleatória. E acho que ajuda até a visualizar qual é a ordem de importância das coisas. Então, essa é uma sugestão que eu faço, enfim. E a outra, isso eu estava observando aqui, eu fiquei até na dúvida, vou falar ou não vou falar? Eu vou falar, mas o fato de eu ser a única pessoa que está com papel aqui, isso já denuncia muito o que eu vou falar e talvez eu seja a exceção da exceção. Eu não sabia o que era cluster. Não, mas todo mundo sabe, pelo que eu percebi. E aí eu fui pesquisar, né, no Google e demorei para entender. E eu acho que... E daí você falou que categoria, eu pensei, então cluster é categoria. Aí depois você falou categorias por clusters. Aí eu já falei, não é categoria. E, enfim, eu encontrei alguns significados, mas isso é uma coisa que eu acho que pode ser que tenha alguém como eu, uma outra pessoa, talvez no mundo, que também não saiba. Acho que é importante talvez colocar uma notinha de rodapé, alguma coisa, enfim. Mas eu entendi que é um termo que eu deveria saber. Enfim, eu entendi essa parte também. Não por dentro, eu entendi essa parte. Fora do cluster, não. Exato. E uma outra coisa, antes de entrar mais na questão de comentar mais do conteúdo mesmo, vocês falam lá na esfera penal, quando você vai, e eu também, só um parênteses aqui, eu sou professora de Direito Penal, assim como a Ana Gabriela é professora de Criminologia e Penal também, eu sou professora de Penal, trabalho muito com gênero também. Então, assim, o meu olhar aqui é de alguém do Direito Penal, então já fazendo essa observação. Quando você fala na esfera penal, os temas que aparecem mais, crimes contra crianças e idosos, depois habeas corpus fundamentados na necessidade de cuidar, e liberdade provisória, que envolve dever de cuidado. Aí no finalzinho você fala, ademais, ao permitir a condenação por culpa e omissão, a esfera penal convoca por vias indiretas o cuidado à discussão. Né? O cuidado à discussão. E aí eu fiquei um pouco na dúvida se isso... Porque na hora que você traz isso, pelo que eu entendi, a forma como isso é trazido nessa explicação aqui na página 11, é como se fosse um tema a mais que envolve cuidado. Ao mesmo tempo, ele não aparece nos casos, nos exemplos, não é discutido isso. E esse cuidado, né, que vem atrelado aos conceitos jurídicos de
culpa e de omissão, me parece que não é o cuidado que vocês estão tratando nessa pesquisa. Eu tiraria essa referência. Pode coincidir, Sim, pode exato. coincidir, Pode mas ser não uma necessariamente. E na hora que você coloca isso, assim, que os crimes por culpa e por omissão trazem necessariamente o tema do cuidado, eu acho que não é necessariamente. Tá, então isso me chamou a atenção, tá? Mas assim, são essas observações, e aí eu quero entrar mesmo na questão dos clusters e das fronteiras não rígidas, e a ideia da arquitetura, e a ideia, e eu concordo muito, assim, a Ana Gabriela me antecedendo e falando sobre a conversa entre os conceitos e como o cuidado aparece no civil, no penal, no trabalhista, como é importante, talvez, construir algo entrelaçado para que não fiquem, que não permaneçam esses conceitos, como você falou no início da sua apresentação. Você falou separado, você usou um outro termo, né? Fragmentados, enfim. Eu acho que essa pesquisa que vocês estão trazendo decisões de 3 áreas, de 3 grandes áreas do direito, acho que pode ter também uma contribuição de pensar em como compatibilizar ou como fazer os termos conversarem. O que se entende por abandono no civil, se é o mesmo abandono no crime, ou se não é, por que não é, então se justifica, não justifica, se no trabalhista a gente tem repercussão disso. Eu acho que é uma oportunidade que vocês acho que podem aproveitar, se parecer pertinente, mas e aí olhando, e eu até imprimi essa folha aqui, essa parte, exato, os clusters. E aí, eu até acho que por conta desse entrelaçamento, e aí eu vou falar especificamente da minha área aqui, penal, vocês colocam, por exemplo, crimes patrimoniais cometidos por cuidadores dentro da chave aqui do cuidado no âmbito familiar remunerado. Depois, crimes contra idoso e crimes contra criança, vocês colocam na chave do cuidado familiar, no âmbito familiar não remunerado. Principalmente os crimes contra criança e idoso, acho que eles estão em todos, né? Eu acho que eles estão em todos. Eles estão desde o remunerado para o não remunerado, quando o cuidado é provido pelo Estado ou por empresas, pelo mercado. Eu acho que isso transita em tudo. Eu achei que nichar isso ali no âmbito familiar não remunerado, acho que é restringir. A gente vê isso até na imprensa, em notícias, enfim. Então eu queria fazer essa observação. Uma outra observação, e aqui voltando para a questão dos habeas corpus das mulheres presas e que são mães, que você falou aqui na apresentação, eu já tinha antes anotado esse ponto, porque quando você escreveu, alega-se, por exemplo, que a pessoa presa é mãe e por isso deve ter sua prisão revogada. Agora eu já não sei se isso aqui eu copiei do seu texto ou se eu escrevi com as minhas palavras, mas eu fiquei com uma crítica aqui, porque você faz uma crítica no sentido de que não é esmiuçado pelos julgadores o conceito de cuidado, se a pessoa cuidou, se não cuidou, se é imprescindível, que é uma coisa meio assim, ela é mãe e só porque a mãe ela está vindo aqui dizer que tem que cuidar. Eu concordo com você no sentido de que talvez seja importante analisar o caso concreto, mas também pode ser importante a gente ter uma regra, vamos dizer, uma presunção de que a mãe precisa cuidar. Sim. Em casos excepcionais, eu posso até constatar que não precisa, mas e acho que aí, assim, o que a gente vê nas decisões, assim, não só nas que você apresentou, mas que a gente conhece das decisões, muitas vezes, assim, são decisões em que parece que a mulher está usando o fato de ser mãe para ser como um pretexto para conseguir a liberdade, sem olhar para o direito da criança
do direito do filho menor, que precisa do auxílio da pessoa que tem deficiência, enfim, sem olhar para o direito vamos dizer, da criança, vou generalizar aqui, ao cuidado materno, né? Ainda que haja uma tia, uma avó, uma vizinha que esteja ajudando, né? E esse direito, vamos dizer, subjetivo do indivíduo ao cuidado materno, né? Acho que não é só, embora a gente possa falar também num direito da mãe a cuidar da criança, mas o direito da criança, né? E aí eu ia comentar, mas o Pedro já me antecipou, enfim, também não ia tecer detalhes, sobre a opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala muito bem sobre esse direito ao cuidado. Né? O direito de cuidar, enfim, mas também o direito ao cuidado como um direito humano. Então, acho que isso precisa... eu acho que cabe um aprofundamento, assim, sabe? Trazer isso às claras. Falar assim, olha... tem muito mais a ver isso ser um direito subjetivo da criança, da pessoa ao cuidado, da pessoa que precisa do cuidado, e o fato de ser mãe é uma situação importante, né? Assim, não é pouca coisa. Tem uma observação, e aí eu fiquei na dúvida, o quanto que isso é um exemplo descolado, é um exemplo individualizado aqui, ou se também não é uma tônica que pode estar, porque eu vi que em alguns casos vocês têm ainda, pelo menos aqui, poucas decisões sobre determinados temas. E quando vocês falam sobre a questão das pessoas, como que na questão, a ausência de... Acho que é questão de previdência, agora não sei se era previdência, era alguma coisa sobre... a diferença no setor público e privado dos trabalhadores que recorrem ao judiciário para ter direito à redução da jornada, acho que é isso. E que você fala, assim, que existe vocês analisaram só um caso interposto em face de pessoa jurídica de direito privado, isso parece indicar que existe uma demanda muito menor, né, no setor privado em relação ao setor público. Me parece absolutamente... pertinente essa observação. Mas aí você segue no mesmo parágrafo, aqui na página 15, diz que o indeferimento da pretensão da autora, por outro lado, demonstra que a sensibilidade do judiciário ao setor público, aplicada ao setor público, inclusive na interpretação global, extensiva do ordenamento e tal, não encontra paralelo no setor privado, de fato sequer sendo levados em consideração na construção argumentativa da decisão. Eu achei muito precipitada uma conclusão, a partir de um caso, dizer que a sensibilidade do judiciário no setor privado e no setor público é muito diferente. Eu não estou com isso dizendo que não seja, que não possa ser, mas eu acho que a partir de um caso você concluir que num determinado setor o judiciário é mais ou menos sensível, pode ser uma coisa aleatória ou não, enfim, mas eu acho que essa conclusão, eu não teria essa conclusão a partir de um caso específico. E aí me surgiram alguns questionamentos, talvez pela amostragem que vocês obtiveram, ou porque realmente é assim mesmo que as coisas... que o apito toca, é assim que os casos aparecem, né, no judiciário, que vocês falam no cuidado ofertado pelo Estado. Na esfera penal, o cuidado ofertado pelo Estado aparece na discussão de situação de maus tratos em instituições de acolhimento, seja para crianças, seja para pessoas idosas. E acaba gerando meio que, a pesquisa inteira parece olhar muito para crianças e idosos, né? E eu fiquei curiosa, assim, não tem outras vítimas, ou vítimas no caso de maus tratos, ou outras demandas de pessoas com deficiência, pessoas que tenham adultos hospitalizados, ou que estejam em recuperação de um tratamento médico, uma cirurgia, alguma coisa. Isso não aparece porque acho também que a gente pode correr um risco, claro que tanto crianças como idosos, eu acho que são setores, são pessoas que, evidentemente, naturalmente podem demandar, crianças sem dúvida, mas naturalmente demandam mais cuidados. E isso
me parece super pertinente aparecer na pesquisa isso, mas assim, cuidado, todos nós precisamos ou podemos precisar, você faz uma cirurgia, está no tratamento médico, pessoa com deficiência, enfim, isso eu não vi aparecer isso na pesquisa, não vi aparecer essas pessoas aparecendo como credoras de cuidado, assim, não vi aparecer, e essa é uma sugestão que eu faço. A Ana Gabriela falou aqui, também tinha me chamado a atenção a questão dos presos, das pessoas presas, né, que precisam de cuidado. E quando estão sob o poder, né, sob a tutela do Estado, o Estado deve cuidar delas. É claro, quando a gente fala vou cuidar de um preso e vou cuidar de uma criança, meio assim, até as pessoas podem se sentir ofendidas, assim, como eu vou cuidar de um preso, como eu cuido de um preso, enfim. Mas o Estado garante da pessoa, o Estado tem o dever de zelar pela saúde, de alimentação. Aí até nesse caso criminal lá da omissão tem sentido, né? Daquela discussão. Daquela sim, mas por conta do contexto específico que a pessoa precisa de cuidado. Do contexto nacional, exatamente. o Estado garante. Exatamente. Enfim, então eu acho importante e me pareceu que isso não aparece, não é mobilizado esse argumento, esse tema de cuidado, não, pelo menos nas decisões que vocês apresentaram não apareceu. Achei muito interessante, já no final, eu já estou encaminhando aqui para a conclusão, quando vocês falam da extensão beneficiária do trabalho, sobre nos processos contra empregadores falecidos, debates como a legitimidade do núcleo familiar enquanto empregador ganham relevância, gerando debate sobre a extensão beneficiária do trabalho desempenhado. Isso é uma coisa que, e daí vocês dão os exemplos, eu até pessoalmente, eu vivi muito isso, tanto meu pai como minha mãe, os dois antes de falecerem, os dois ficaram doentes. E a gente contou com a ajuda de pessoas para cuidar, e eu e minha irmã, a gente tinha, principalmente meu pai, que foi por último, a gente tinha uma noção muito clara, assim, que a pessoa estava cuidando do meu pai, mas estava cuidando da gente também. A gente estava sendo cuidada de não precisar dormir com meu pai no hospital, ou de não precisar estar 24 horas, enfim. Eu acho que isso, vocês falam, vocês até dão esse exemplo, mas é uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, o cuidado não é o cuidado só ali, existe isso atinge mais gente, né? Eu acho que isso eu me vi, assim, quando eu chego assim na parte do, assim, a gente tinha, assim, sempre teve essa noção muito clara, assim, de que minha mãe, é meu pai que está sendo cuidado, mas eu estou sendo cuidada porque eu estou sendo, não estou precisando estar o tempo todo, 24 horas por dia, por conta disso. Assim. E eu quero terminar, e aí falando uma questão de gênero, assim, que eu achei interessante lá quando vocês comparam os crimes contra idosos, quando o parente, né, contrata cuidadores, muitas vezes isso exime o contratante de cuidar, mas quando a gente olha para a criança, ainda que a mãe contrate uma babá, ela continua se esperando dela que ela continue cuidando, quer dizer, essa perspectiva diferente, e como isso está muito relacionado com as demandas de gênero, né? Assim, eu acho que isso isso também está na opinião consultiva lá da Corte Interamericana, eles também mobilizam muito essa questão de gênero. E eu queria terminar fazendo um comentário, e eu acho que não sei, eu não estou propondo isso para vocês, mas assim, só alargando um pouco, pensando nessa né, questão do cuidado, nesse tema tão amplo que é o direito ao cuidado. Há alguns anos eu tive uma aluna lá na Faculdade de Direito, uma aluna que fez um TCC sobre o crime de abandono material, 244 do Código Penal, que é um crime... o pai, a mãe pode abandonar um parente, qualquer pessoa pode abandonar um parente, mas especificamente pai e mãe podem abandonar, pode sim, não podem, né? Mas assim, é quando pai e mãe abandonam a criança, não dão alimento, não provém as necessidades básicas. E é um crime que qualquer pessoa, qualquer parente tem a obrigação de cuidar de uma criança. E quando ela foi analisar as decisões do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo,
era gritante, eu não vou saber exatamente, mas em torno de 80%, 85% das condenações eram em mulheres. Os pais, às vezes, assim, nem reconhecem o filho. Ou muitas reconhecem, mas abandonam, enfim. Mas de quem que se espera o cuidado? Se espera das mulheres. Essas mulheres que, como o exemplo que você deu da neta que arruma 2 empregos, muito provavelmente para poder cuidar da avó, para poder ter, né? E ela é condenada porque ela não cuida da avó. As mulheres são condenadas criminalmente por abandono material porque é delas que se espera esse cuidado, né? Não é dos pais. Os pais, como no exemplo, também vai ficar 11 meses sem ver a criança e quem sabe, talvez, se der tudo certo, nas próximas férias eu venho. Mas na pesquisa vocês acharam abandono afetivo mais homens, né? De pais, não era isso? Eu achei que era isso. Afetivo, então. O afetivo é todo construído contra os homens. Então, mas o abandono material. Então, aí, vê que não casamento. Que não casamento, assim, Porque por isso que eu me surpreendi, porque eu sabia desse dado. Eu falei, mas então, por que isso? Que as mulheres eram mais abandonadas, mas o afetivo... Os pais nem reconhecem criança, ou reconhecem e vai embora, não sei o que, briga com a mãe. Enfim, os pais vão embora, largam a criança, mas a mãe que não tá... que a criança ficou sem comida ou alguma coisa, assim, a mãe é condenada criminalmente por abandono material, 244 do Código Penal. Muito mais... eu não sei muito como mobilizar e também, eu não sei pelo jeito não apareceu nenhuma decisão nesse sentido para vocês. Eu não sei se pela chave, cuidado pelas palavras que vocês foram procurar, talvez não tenha aparecido. Mas eu acho que isso é só para assim, reforçar essa questão de gênero que é totalmente interligada com o direito ao cuidado, o dever de cuidar, enfim. Basicamente são essas, depois dos meus antecessores aqui, eram essas as observações, mas assim, quero cumprimentar vocês, parabenizar, porque o trabalho realmente, eu acho que tem todo o potencial, né, para trazer, assim, uma arquitetura jurídica do cuidado, como vocês estão se propondo. Parabéns.